Olha, eu confesso que depois do resultado da eleição, principalmente depois de ver a votação do Congresso Nacional, eu fiquei um pouco desanimado. Sabe o que me animou ontem? Foi ver o Bolsonaro falar. Eu vi toda a esquerda desanimada, o Lula ficou a menos de 2 pontos de ganhar no primeiro turno. Quer dizer, o Lula ficou muito próximo da vitória no primeiro turno. Tava todo mundo esperando essa vitória e muita gente se desanimou. Mas quando eu vi o Bolsonaro falar com aquela cara de bunda, com aquela voz quase embriagada, quase chorando, falando que ficou atrás, que agora no segundo turno ele vai ter igualdade de tempo de TV, que a economia realmente as pessoas entenderam que a economia tá ruim, mas que tem coisas mais preocupantes do que a economia está ruim. Esse foi o discurso do Bolsonaro. Aí me deu vontade de dar risada, porque eu vi que no outro lado o desespero tá maior ainda. Mais do que isso, os grupos bolsonaristas estão em polvorosa. Eles só falam de fraude, 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 não é possível. Como é que o mito não teve 70% dos votos? É isso que os grupos bolsonaristas falam e eles estão apavorados, porque eles sabem que o Bolsonaro vai perder no segundo turno. Algumas notícias foram boas de bolsonaristas que não conseguiram se eleger, mas o Lula conseguindo a vitória no segundo turno, e teremos que lutar muito por isso nas próximas 4 semanas, ele vai ter um Congresso Nacional muito difícil para lidar. Agora, ainda não está confirmado o número de deputados de cada bancada, mas já está quase confirmado. O PL do Bolsonaro tem 100 deputados. 100 fascistas na Câmara dos Deputados. Quase 20% da Câmara é de fascistas. O PT vai ficar ali com 79 deputados, talvez 80, talvez 78. O PSOL 14, o PSB também 14, tem o PDT 17. Então você pega essas bancadas todas, soma toda a esquerda, alguns que são esquerda e tudo mais, e soma a bancada de extrema-direita, você vê que são as duas grandes forças do Congresso Nacional. Vai ser muito difícil para o Lula negociar com um Congresso que ele vai ter sem falar, sabe com quem? Com Arthur Lira, com Valdemar da Costa Neto e com o Republicanos, que é o Partido da Igreja Universal, que são os 3 partidos que hoje fazem o tripé do governo Bolsonaro. Vamos lembrar, o PL do Bolsonaro elegeu 100 deputados, está entre 99 e 100, mas deve ficar entre 100, deve ficar em 100 o número, elegeu 100 deputados, porém nem todos são bolsonaristas, muitos são deputados do Centrão que estão assim, doidinhos para trair o Bolsonaro. O próprio Valdemar da Costa Neto já tinha insinuado que ia trair o Bolsonaro no segundo turno. Muita gente que está desanimada porque achou que o Lula ganha no primeiro turno acha que as tratativas dos políticos mudam porque o Lula não ganhou no primeiro turno. Não, não muda nada. As tratativas da maioria dos políticos, alguns trabalhavam com possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, então estavam mandando mensagem para o Lula por meio de emissários antes do primeiro turno para falar, ó, já tô acenando para você antes, para caso o Lula ganhasse não falassem depois, olha, esse cara só acenou pro Lula porque o Lula já ganhou, então já estava acenando antes, mas muitos já trabalhavam com a possibilidade de segundo turno por conta da espera de que tivesse abstenção. Tem gente que diz que talvez o número grande da abstenção seja por conta das enormes filas durante a votação, muita gente desistiu de votar. Eu realmente, não vi vídeos de fila de pessoas desistindo de votar, mas algumas pessoas acreditam que mais gente foi votar do que o normal, porém muita gente acabou não votando porque em alguns lugares a fila era 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para votar. Agora, olha só, algumas notícias boas, eu vou falar algumas pessoas que não se elegeram para você falar, caramba, Thiago, alguns bolsonaristas que não se elegeram para você ver que nem tudo tá perdido. Eu vou falar, ó, a Janaína Pascoal não se elegeu. Janaína Pascoal, aquela lá, louca lá do processo de impeachment, não se elegeu. O MBL lançou 7 candidatos nessa eleição, só um, que é o Kim Kataguiri, se elegeu. Só um do MBL. O Fernando Holliday do MBL não se elegeu, para você ver. O Douglas Garcia, lembra do bolsonarista Douglas Garcia, que fez aquele dossiê antifascista? Inclusive está devendo um dinheirão para um monte de gente, porque ele foi processado por fazer o dossiê, e aí ele tinha que pagar indenização para dezenas, centenas de pessoas. Pois bem, Douglas Garcia agora está endividado e sem mandato. Ele não conseguiu se eleger. É outro bolsominion jogado no lixo. Os 2 irmãos Weintraub não se elegeram. O Adrilles, lembra da Adrilles, aquele que foi demitido da Jovem Pan porque fez um gesto nazista? Pois bem, Adrilles não se elegeu.
foi candidato, tudo, tentou, fez campanha, gastou um dinheirão. Olha, o Adriles ganhou um dinheirão do fundo eleitoral. Ele pegou boa parte do dinheiro do fundo eleitoral, dinheiro público, e deu para uma empresa que é ligada à Jovem Pan, quer dizer, tudo ali, tudo ligado. E não conseguiu se eleger. A Fontenelle é uma que ela estava criticando uma atriz que foi vítima de estupro e ela estava expondo e criticando essa atriz. Uma bolsonarista que é um lixo do lixo. Não se elegeu. Fez um barulhão nas redes sociais, um barulho enorme e não conseguiu se eleger. Ó, Bibo Nunes é um deputado bolsonarista, não se reelegeu. Sérgio Camargo, lembra o Sérgio Camargo da Fundação Palmares? Também não se reelegeu. Olha, o Sérgio Camargo estava aí, ele enviou para mim um ofício querendo direito de resposta contra o Plantão Brasil. Aqui para você, ó, Sérgio Camargo. Daniel Silveira não se elegeu. Aliás, o Daniel Silveira, se o Daniel Silveira fizesse uma campanha um pouquinho melhor, eu estava torcendo muito pro Daniel Silveira. Ele atrapalhava mais o Romário e dava para o Romário não se eleger senador. Pena que a campanha do Daniel Silveira não foi um pouquinho melhor, porque ele teve a candidatura indeferida pelo TRE e será indeferida pelo TSE. Os votos do Daniel Silveira serão tornados nulos. Como era um voto para Senado, não vai mudar nada porque ele não se elegeu. Mas se ele conseguisse mais votos, ele tirava votos do Romário e aí dava para eleger alguém de esquerda no Rio de Janeiro. Não deu. Olha, André Porciúncula é um assessor do Mário Frias no Ministério, na Secretaria da Cultura. Ele é quem viajava para os Estados Unidos, viajaram de primeira classe para os Estados Unidos, ficaram em Los Angeles com tudo pago, só para visitar lá um lugar de jiu-jitsu e gravar um vídeo de 30 segundos. Viajaram os dois de primeira classe e tudo mais, aí denunciaram, aí ele começou a brigar nas redes sociais com todo mundo. Pois bem, esse lixo do lixo gastou um dinheirão na campanha, fez um barulhão, apoio do Bolsonaro e tudo mais, não se elegeu André Porciúncula. O Eduardo Bolsonaro foi eleito, mas ele perdeu 1 milhão de votos. Tem 1 milhão de votos a menos do que na eleição passada. A Joyce Hasselmann não se elegeu, o Queiroz não se elegeu, a ex-esposa do Bolsonaro, a mãe do Renan Bolsonaro, também não se elegeu, a Ana Cristina Vale ou Ana Cristina Bolsonaro. O Ossef também foi candidato, sabe aí que o Ossef foi candidato? O Ossef não se elegeu. Tem um bolsonarista que era youtuber, só que ele começou a ser investigado pelo STF, pelo TSE, e aí tiraram o canal dele do ar, chama Vlog do Lisboa. Ainda tem o canal dele, mas ele parou de fazer vídeos porque o TSE desmonetizou o canal dele. Ele também não se elegeu, mas em compensação, um outro youtuber que tem o mesmo número de seguidores que eu, é um youtuber bolsonarista, só que ele tem um alcance no TikTok 100 vezes menor que o meu, e um alcance no Facebook também 100 vezes menor que o meu, se elegeu em Goiás, e esse se elegeu com 200 mil votos. Para você ter ideia de qual seria a votação se não tivesse tido um problema na minha candidatura. Às vezes um detalhe custa 1 ou 2 mandatos para o PT, porque se aquele youtuber com um alcance bem menor que o meu teve 200 mil votos e o mesmo número de seguidores, em Goiás, quantos votos eu não teria em São Paulo? Talvez eu elegesse 1 ou 2 a mais para o PT. E isso é importante. Sabe o que é importante? O PT fica ali com 80 deputados. Aí você põe ali mais 28, que são 14 do PSB e 14 do PSOL. Então temos aí 108 deputados que você pode dizer esquerda, porque quando eu falo PSOL, é PSOL e Redes juntos, é a federação. Aí você fala, caramba, Thiago, e agora? O que acontece é o seguinte, você tem aí 108 deputados de esquerda e só no PL você tem 100 de extrema direita. Alguns são centrão ali, vão brigar e tudo mais, mas tem muita extrema direita no União Brasil, no Partido Progressista, no Republicanos, ó, a Damares é do Republicanos, o Tarcísio é do Republicanos, em alguns outros partidos do Centrão. Tem muita extrema-direita ali em outros partidos. No Podemos mesmo, que era o partido do Sérgio Moro, tem muita extrema-direita lá. Então o Lula vai ter que lidar com esse pessoal aí. Quando você vê o tamanho das bancadas, eu vou te falar aqui o tamanho das bancadas, você vê o seguinte, o que vai acontecer é o seguinte, o Lula vai começar vai ser obrigado a negociar com o grupo do Arthur Lira, ele é obrigado. Se o Lula não negociar com o grupo do Arthur Lira, veja, para ter maioria no Congresso são 257 votos. Eu somei aqui, a esquerda deu o quê? 108. Se você somar o PDT do Ciro Gomes, que está aliado hoje à extrema-direita. Vamos supor que os deputados do PDT do Lupe e Ciro Gomes são 2 pessoas de extrema-direita. Vamos supor que eles acompanham com o Lula. O Lula é habilidoso, consiga compor com eles.
Ok, você põe aí mais 17, 108 mais 17, você ainda está muito longe dos 256. Se você somar todo o MDB, são 42 deputados, forem com o Lula, aí você começa a falar, opa, tá melhorando. Se todo o PSD é um partido de direita, ok? Centro-direita. Se todo o PSD fechar com o Lula, parte do PSD tá com o Bolsonaro. Mas vamos supor que todo fecha com o Lula, aí, contando ainda um pouquinho mais, um outro partido nanico, outro, o Lula consegue mais ou menos 200 deputados, 220 ali. Ele ainda não tem maioria. Não tem maioria. Essa é a situação que o Lula terá. Primeiro tem que ganhar no segundo turno, obviamente, temos que trabalhar para isso. Mas essa é a situação que o Lula vai ter no Congresso Nacional. É uma situação de que ele vai precisar negociar com o Partido Progressista, com o PL do Valdemar da Costa Neto, pelo menos com a parte do Centrão, porque o Valdemar da Costa Neto, veja bem, ele vai se apavorar nos próximos dias que ele viu que tem mais bolsonarista do que gente do Centrão eleita no partido dele. Os bolsonaristas vão tentar tomar o partido dele, como fizeram no PSL, com o Bivar. E aí o PSL teve que expulsar o Bolsonaro, os bolsonaristas, é um problemão, lembra? Vai ter essa briga também a partir do ano que vem no PL. Então Lula vai ser obrigado agora a falar com o União Brasil, que é o partido que também já está em tratativas mais ou menos com o PT, mas é um partido de direita, que tem mais um pé na extrema-direita do que na direita, vai ter que falar com o Partido Progressista, que também está com um pé na extrema-direita e estão aliados com a extrema-direita faz 2 anos e meio, e com o PL, que é um partido que tem gente da extrema-direita. Essa é a realidade. Aí você fala, caramba, Thiago, e agora? Agora eu vou te falar um negócio. O Lula consegue. O Lula consegue. Você acha que o Lula não consegue? Óbvio que o Lula consegue ter essa maioria. Não tem problema. O problema é o seguinte. Isso vai alimentar antipetismo. Eu já vi ciristas hoje no Twitter e no Facebook falando que os petistas estão culpando Ciro pelo Lula não ter ganho. Quem mandou o Lula se juntar com gente como Renan, Eunício, Alckmin, Meirelles, banqueiros, vocês são lixo, petistas. Então, é isso. Esse é o discurso que a grande mídia adora. O Lula fica refém do Congresso, aí o Lula vai ser obrigado a negociar com esses lixos, nós teremos que engolir o Lula negociando com esses lixos, porque senão ele não tem maioria, não aprova nada. Para aprovar uma PEC são 308 votos. 308 votos. O Lula não tem. Você soma isso à esquerda, aí se você fizer uma conta assim, nossa, se conseguir todo o MDB e o PSD, que se conseguir ainda o PSDB, ainda não chega nem na maioria de 257. Para uma PEC, então, não tem. Vai ter que conversar com esse pessoal. Aí o que acontece? A mídia vai começar a falar, aquela esquerda que falou que vai ser oposição, que vai ferver as ruas contra o Lula, essa esquerda na hora da eleição eles não têm nem 1%, mas na hora de fazer barulho e estimular o antipetismo, principalmente da classe média, aquela classe que até votou no Lula, mas torcendo o nariz, aí eles sabem fazer, ajudaram no Não Vai Ter Copa, lembra disso? E aí eles vão ficar alimentando o antipetismo por 4 anos contra o Lula, porque o Lula vai ser obrigado a negociar com esse Congresso Nacional desgraçado que foi eleito hoje pelo povo brasileiro. E lembre-se, o bolsonarismo se alimenta de antipetismo. Hoje, quem realmente ficou feliz, o bolsonarismo não está feliz hoje. O Bolsonaro esperava eleger mais deputados do que elegeu, o Bolsonaro esperava algumas vitórias no Senado que não vieram para ele, o Bolsonaro esperava ter mais votos do que teve e o Bolsonaro estava extremamente abatido. O que me anima é ver o Bolsonaro. Eu assisti 3 vezes o Bolsonaro falando hoje, eu me animo, porque o tanto que ele tá abatido, aí você vê o Lula falando e o Lula tá ok, tá sorridente, tá confiante, tá incisivo. O Bolsonaro não, tá abatidíssimo com o resultado, porque ele sabe que o Lula está a menos de 2 pontos para ganhar. O Lula precisa de menos de metade dos votos. A Simone Tebet ficou em terceira na eleição. O Lula precisa de menos da metade dos votos da Simone Tebet, um pouquinho mais de 1/3. Se 1 em cada 3 eleitores que votaram na Simone Tebet votarem no Lula, o Lula já está eleito presidente da República no segundo turno. Se somar os votos da Simone Tebet e do Lula, o Lula precisa de um pouquinho mais de 1/4 dos votos da Tebet e do Ciro juntos. Ou seja, é uma tarefa que não é muito difícil. Não é muito difícil para o Lula. Obviamente, agora a extrema-direita vai com tudo. Eles vão no desespero. Eles têm 4 semanas para tumultuar o Brasil, para fazer de tudo. Se alguém está feliz hoje, é o pessoal do mercado financeiro, porque eles conseguiram eleger um Congresso bem de direita. A esquerda subiu, a esquerda tem mais cadeiras no Congresso do que tinha, mas o Congresso em si é mais de direita. E hoje no Brasil, teve até a Andréa Sadi estava falando no Globo News, uma fala correta dela, que concordo 100%, que é o seguinte, não existe mais direita no Brasil.
Temos aí um centro que não vê problema nenhum em se aliar à extrema-direita, e temos extrema-direita. A direita virou extrema-direita no Brasil, é isso que aconteceu. O que a Andressa disse, esqueceu de falar é o seguinte, quem plantou isso tudo, quem fez esse processo, isso não acontece do dia para a noite, esse processo todo aconteceu muito por conta dos patrões dela e do local onde ela trabalha, que plantou no antipetismo e que agora, a partir do momento em que o Lula assumir, obviamente o Lula ganhando a eleição, eles vão voltar a plantar antipetismo a partir do dia 1 e vão usar o fato do Congresso Nacional ser um congresso extremamente hostil ao Lula para plantar mais e mais e mais antipetismo, que é o que acaba alimentando o bolsonarismo. Mas agora vê, o que acontece é o seguinte, a esquerda vai ter que perceber em algum momento que a missão do Lula, a missão número 1 do Lula em 4 anos é o seguinte, vai ser dar para as instituições autonomia suficiente para que elas prendam Bolsonaro e toda a família dele. Tem que cortar o mal pela raiz, porque senão esse pessoal vai tumultuar por 4 anos, vai tentar impedir o Lula de governar o máximo possível, vai mentir nas redes sociais que qualquer coisa que der errado no Brasil ou que demore para dar certo, porque mesmo se o Lula melhorar o Brasil vai demorar um pouquinho para começar a dar certo, que todas as desgraças são apenas culpa do Lula para tentarem voltar daqui 4 anos. Isso a gente não pode deixar. Pode ou não pode? Não pode. Então peço aí também sua inscrição no canal, que estaremos aqui na linha de frente nessas próximas 4 semanas e também nos próximos, muitos e muitos e muitos anos, porque a luta continua. Falou!